iniciando a aula de geografia de hoje. Lembrem-se dos nossos combinados, né? Em relação ao microfone, mantê-lo desligado para a gente poder se compreender, né? Senão a gente não consegue se compreender. Se houver muito ruído, nem eu consigo entender vocês, nem vocês conseguem me entender, não é? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a população mundial, né? E, em particular, em especial, a população brasileira, né? Nós já vimos em outros momentos de aula de língua portuguesa, de história, que a população brasileira é uma população bastante grande, né? Nós somos o quinto país com o maior número de população, né? De todos os países do mundo, nós somos o quinto com mais a população, né? E às vezes a gente nem percebe muito isso, porque a extensão do nosso país, né? O nosso país é chamado, inclusive, de país continental, de tão grande que ele é, né? Então, se vocês pegarem ali na página 193 da apostila, lá no alto tem um lugarzinho para colocar data, é importante a gente pôr data, né? Eu tenho esquecido de falar isso para vocês, mas é importante que a gente coloque a data do dia que a gente está fazendo a atividade, né? Então, na página 193, mostra aí há um desenho, né, uma ilustração da América do Sul, da América Central, América do Norte, um pedacinho ali do outro lado da África e um pedacinho da Europa, assim, bem pouquinho do lado direito, né? A imagem que está em maior destaque é do continente americano, principalmente o Brasil, né? Então, pensando em população mundial, né? O planeta todo, ele tem 7 bilhões de pessoas, né? Imagina, né? 7 bilhões de pessoas espalhadas por todos os países do planeta, né? Do mundo. E no Brasil, a gente tem 208 milhões de pessoas. O IBGE, essa é uma estimativa, né, na verdade. Por quê? Lembram que a gente falou sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o IBGE, que faz o controle da população, né, para saber quantos habitantes vivem. A última estimativa que foi feita em 2010, porque o IBGE ele faz essa estatística de 10 em 10 anos, né? Então, a última estatística que tem certíssima, a de 2010, né? O Brasil tinha 190 milhões de habitantes, 190 milhões e 700 mil habitantes em 2010. Hoje há uma estimativa, né? Quase 10 anos depois, ainda não está fechada, está para ser fechada essa estimativa. Hoje nós estamos em 2020 com 208 milhões de habitantes, né? E vejam que uma coisa interessante, lembra quando a gente conversou? Pessoal, só que eu queria pedir assim, tem gente brincando, pegando coisinha, eu gostaria que vocês prestassem atenção como se a gente estivesse na sala de aula, tá? Para vocês não perderem nenhuma informação, porque a Pro não vai estar pertinho de vocês depois, né? Então, assim, é importante que vocês estejam atentos, tá? Então, assim, é interessante a gente
observar o quanto a população brasileira cresceu, né? Desde 1872, finalzinho do século XIX, né? Faltavam 28 anos para chegar a 1900, né? O século XX. Então, Minha mãe nasceu em 1976. Não entendi. Minha mãe nasceu em 1970 e pouco. Tá bom. Então, só que a Pro está falando não é 1900, a Pro está falando 1800, tá? Então, o IBGE começou a controlar, né, vamos dizer assim, que surgiu esse instituto, né, a partir de 1872. Então, a gente tem dados estatísticos, né, dados certos, de que em 1872 a população brasileira era de 9 milhões e 900 mil habitantes. Então, em 150 anos, mais ou menos, 140 anos, vejam o quanto a população brasileira cresceu. De 9 milhões, hoje, a estimativa é de 208 milhões. Então, 200 milhões de pessoas a mais vivendo no Brasil, essa população foi crescendo, né, ao longo desses 150 anos, né? E o crescimento da população, ela se dá de duas maneiras. Um crescimento natural, né, que é aquele crescimento que é contado a população natural mesmo, de nascimento e morte, né, da população, né? E um outro crescimento que é um crescimento que se dá pela vinda de pessoas de outros lugares do mundo, né? Então, esse processo de entrar pessoas no mundo chama-se imigração. Já ouviram falar? Lembra que lá no final do século XIX, início do século XX, começaram a vir vários imigrantes para trabalhar no Brasil, né, os italianos para trabalhar na lavoura de café, e depois vieram alemães, e depois vieram japoneses. Então, esse também é um processo de crescimento da população. E também tem o fato de pessoas que saem do país, né? Aí a gente chama de emigrantes, aqueles que emigram, que saem daqui e vão embora para outro lugar, né? E imigrantes é aqueles que saem de um lugar longe e vêm para cá, tá? Então, na página 194, tem lá, suas primeiras ideias, deem uma olhadinha lá. Suas primeiras ideias, né? Então, a perguntinha é assim: com tantos habitantes, nosso país apresenta uma grande diversidade humana. Então, existem pessoas diferentes, né? Pensando nisso, nessa diversidade, na extensão do Brasil, né? Do território brasileiro, como e quais informações podem ser coletadas, colhidas, né, para se conhecer as características de sua população. O que é que a gente precisa saber, o que o IBGE precisa perguntar e pesquisar para a gente conhecer as características do povo brasileiro, o jeito de ser do povo brasileiro. Escrevam aí que informações vocês acham que são precisas para a gente poder conhecer a nossa gente, o nosso povo. Escrevam aí o que vocês acham que a gente precisa saber, o que eles têm que perguntar, o que eles têm que pesquisar para poder conhecer.
Vamos lá, cada um vai colocar o seu. Boa tarde, pessoal. Pessoal, Felipe. Oi, tia Vivi. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Parem um pouquinho agora para cumprimentar a tia Vi. Muito Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Esse presente tá bom? Oi, tia Vi, não entendi. Eu só estava vendo se o Felipe estava online, porque recebi um recadinho dele, e aí eu queria ver se deu certo. Deu certo, tá aqui o Felipe, né? Felipe, porque tem o Fi e o Fê. Não, o É o Felipe. Fê. O Felipe Nunes. Felipe. Não. Não, Oi. não. Tá sim. Tá também? Tá também. Então tá bom, gente. Boa Tá aula. bom? Desculpa atrapalhar. Tranquilo. É porque eu tô no celular e minha mãe tá tentando entrar no computador. Tá, entendi. Sim, mas não precisa para você entrar no computador, é só você pôr o mesmo link no computador. A minha mãe colocou e não tá indo. Então é o mesmo link, tem que pôr Eu tô no computador. tá bom? Tá. Um beijo, gente. Boa aula. Beijo, tia Vi. Tchau. 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 Então, agora desliguem o celular, o computador, ou celular, enfim, e respondam a perguntinha. Quem terminar, faz o positivo para a gente saber que terminou. Oi. Tem que, colocar o que as pessoas precisam saber. O que a gente precisa saber para conhecer a população brasileira, para saber como ela é, as características do nosso povo. O que a gente precisa saber sobre as pessoas? Hoje é dia 30. Alguém está perguntando que dia é hoje? Hoje é dia 30. Quem terminar faz um positivinho, tá? Para a gente poder ouvir algumas respostas. André, diga o que você escreveu. As informações são personalidade e costumes. Dani, ó, Bruna, Dani é a mamãe. Para saber um pouco mais sobre a diversidade, é preciso ter estudo, conhecimento e pesquisar sobre esse assunto. Alguém mais? Quem for terminando, faz um positivinho para falar. Quem já falou, desliga o celular para não atrapalhar os amigos. Eu não tô entendendo, Aliceu. Quem é que está perguntando? Sofia, olha, para a gente conhecer uma pessoa, a gente faz algumas perguntas, não é? Para essa pessoa. O nome, a idade, do que gosta, né? O que veste, se gosta de frio, se gosta de calor, enfim. Para se conhecer um povo, né? O povo brasileiro, o que é que o Instituto precisa perguntar, precisa saber para poder conhecer esse povo? Fala, Hilary. Para saber as características da nossa população, tem que saber os costumes, comidas, tipos de pessoa e tem que ter estudo e conhecimento. Muito bem. Quem mais? Muito bem, Hilary. Quem mais gostaria? Pode falar. Eu, professora. Pode falar, Sofia, depois. Vai, Sofia. As informações que podem ser coletadas são a personalidade e a linguagem. Muito bem. Quem mais? Fala, Davi.
Para conhecer mais o nosso país, precisamos perguntar sobre sua cultura, vestimentas e comida. Alguém mais? Muito bem, Davi. Quem vai? Pode falar. Preciso saber o que nós fazemos e quais são os nossos costumes. Beleza. Alguém mais quer falar? Oi. Fala, Vinícius. Idade, frio, calor e quantos filhos tem? Tá bom. Quem mais? Pode falar, Laurinha. Nós precisamos estudar o nosso passado, costumes e tipos de pessoas. Tá bom. Lucas, pode falar. As informações seguintes para conhecer o povo brasileiro são os costumes, comidas, tipos de pessoas e tom de voz, etc. Isso. Alguém aí colocou no chat, esse é o site da Promárcia. É alguma dúvida? Hã? Não, tipo, eu que coloquei. Para quem tiver dúvida, é só copiar. Ah, tá. Alguém mais quer falar? De boa? Então, agora, assim, ó. Eu acho que já... Oi. Pode falar, Júlia. Os costumes, tradições, o cotidiano e modo de viver. Tá bom. Tá bom, muito bem. Tá, pode falar, Felipe. Para conhecer mais as diversidades é preciso saber onde que nasceu a cultura e a nacionalidade. Tá bom. Quem mais? Então, assim, ó. Pessoal, por favor, parem de ficar colocando recadinhos pelo chat, porque isso distrai, né? Distrai quem está fazendo atividade, enfim, tá? Então, se precisar falar alguma coisinha, levanta a mãozinha e fala, tá? Aí a Pro autoriza e quem precisa falar, fala. Do contrário, mantenham o microfone desligado, para não atrapalhar. Combinado? Então, olha, a Pro vai completar a chamada aqui. Se eu esquecer de alguém, vocês me falem. O André, Bernardo, a Bruna tá aí, o Davi, o Felipe Moraes está, o Felipe Nunes também. Eu não vi o Guilherme, não vi o Gustavo, acho que eu vi. Gustavo? Oi, o Guilherme tá aí. O Gustavo, tá? Tá, Gustavo? O Henrique, tá bom, amor, tá bom. O Henrique não vi. A Hilary eu vi, não vi a Isabela, a Júlia sim, a Laurinha sim, o Lucas, a Manu, o Murilo, o Otávio, o Pedro, não vi o Pedro, o Pietro também não vi, a Rafaela também não vi. Oi, quem tá aí? Quem falou oi pra Pro? O Pedro. Pedro. Tá bom, meu amor. A Sofia Augusta eu vi, o Watanabe sim. A Stephanie parece que eu vi no comecinho. Aqui, Pro. Tá bom, princesa. E o Vinícius também. Tá. Então, eu só não vi o Pietro. Olha, tem gente com o microfone ligado. Eu só não vi a Rafaela, o Pietro, a Isabela e o Henrique, certo? A Rafa tá, Pro. Oi?
A Rafa está. A Rafa está aí? Sim. Então tá bom, então, princesa. A Pro já colocou aqui, tá bom? Tá aqui na lista de pessoas, Rafaela Soares. Alguém mais quer dizer o que respondeu na perguntinha 194? Fala, Sofia. As características são comidas, vestimentas, cultura, etc. Tá bom, muito bem. Agora, pessoal, lá na página 194, né, tem lá exploração e descoberta. Tem que colocar data, porque tem um lugarzinho para data ali no canto direito, no alto da página, né? Então, coloquemos a data. Hoje é dia 30. Ô, Pro, a data tá lá embaixo. No meu tá em cima. Porque embaixo das suas primeiras ideias. Tá bom, então. É que é na mesma página. É, porque o meu tá diferente, gente, por isso, tá? Então, onde tem um lugarzinho para colocar a data, coloquem a data. E tá escrito lá, a população brasileira atual. Então, a gente vai tentar fazer uma leitura desse texto, né? Para depois tentar responder as perguntinhas. Então, o que é que vai falar? Vai falar um pouquinho de como foi o crescimento da população aqui no Brasil, né? Até a década de 1940, mais ou menos, a Pro vai falar um pouquinho e depois a gente vai para a leitura. O crescimento era maior no Brasil por meio da imigração. Lembra que a Pro falou lá no comecinho que imigração é quando vem pessoas de longe para cá, né? Aí, a partir de 1950, mais ou menos, 1950, a população começou a crescer de modo natural, né? Então, os casais, né, as pessoas, os adultos se casavam e nessa geração, os casais tinham muitos filhos. Depois vocês vão observar uma imagenzinha, um desenhinho que tem aí na página, que tem lá a mamãe e 4, 5 filhinhos, né? E depois, com o tempo, foi diminuindo. Hoje, né, com a modernização, diminuiu bastante. Hoje os casais têm menos filhos, né? Por várias circunstâncias, né? Então, a modernização que aconteceu, né, de 1950 para cá, muita coisa mudou, principalmente em relação à mulher, né? A mulher, até algumas décadas, ela ficava em casa, cuidando da família, aí mudou um pouquinho, e aí a mulher começou a sair para trabalhar, né, ajudar a cuidar da família financeiramente, né, foi para faculdade, coisa que não era comum. Felipe, tá tudo bem com você, Fê? Eu tô sentindo que você não tá prestando atenção. Tá prestando atenção? Tá? Então tá bom, beleza. E aí, a mulher saiu, né, para ajudar a família, para ajudar na casa, sustentar a casa, trabalhar, estudar e tudo mais. Então, essa modernização, né, fez com que a mulher optasse por ter filhos mais tarde e menos filhos, né? Então, depois a gente vai observar, e conforme vai passando a geração, o número de filhos vai diminuindo, né? E o exemplo, assim, é bastante... eu tenho, assim, exemplo da minha família, né? A minha casa, nós somos em 6 filhos, eu e mais 5 irmãos, né? Eu me casei e tive 3 filhos, né? Os meus filhos, um deles tem 2. A Camila só tem 1. E o Renato
Não tem nenhum. Vejam como foi diminuindo o número de filhos nas famílias, não é? E isso se dá por conta do custo de vida, né? Que ficou muito mais caro também, né? Hoje, para você tem um gasto muito maior na educação do filho, no cuidado com os filhos e tudo mais. O que não acontecia há 50 anos atrás, 60 anos atrás, não é? Uma outra coisa que fez com que a população também aumentasse foi a queda de mortalidade, né? Hoje a expectativa de vida do povo brasileiro é maior do que há 50, 60 anos atrás. As pessoas vivem mais, né? Então, hoje tem mais idosos, né, do que tinha há 50, 60 anos atrás, não é? E essa queda de mortalidade das pessoas idosas se deu por várias circunstâncias, né? Uma educação melhor, se você tem uma educação melhor, você tem uma condição de vida melhor, uma condição econômica melhor de vida. Além disso, os avanços da medicina, né? Então, tudo isso propiciou as pessoas a viverem mais, né? Então, um país que era potencialmente de jovens, né? Hoje, nós temos bastante pessoas idosas também. O número de pessoas idosas, a última pesquisa, das últimas pesquisas feitas pelo IBGE, diz assim, que nós estamos assim, quase que equilibrados na população feminina e masculina. São 51% de mulheres no Brasil, né? E 49% de homens. Então, é bem equilibrado, né? Agora, em relação aos idosos, hoje a população brasileira tem 11% de idosos, 56% de jovens e 33% de adultos, né? Pessoas consideradas aí adultas, nem mocinho e nem velhinho, adulto, tá ali no equilíbrio da idade, né? E toda essa pesquisa, gente, quem faz é o IBGE, né? Então, e todo esse trabalho de pesquisa, todo esse cuidado para observar toda a estrutura da população, como essa população vive, se tem condições financeiras, se não tem condição financeira, né? Então, é para fazer, para dar possibilidade de haver políticas sociais e políticas públicas que façam com que essa população viva confortavelmente, viva bem, não é? É por isso que o IBGE faz toda essa pesquisa aí. Agora, às vezes isso não funciona muito, né, gente? Porque a gente vê tanta gente aí que tem uma situação de vida difícil, miserável até, né? Muitas famílias que as crianças precisam trabalhar para ajudar, né? E aí, quando elas saem para trabalhar, elas não vão para a escola, né? Então, a gente tem um número de crianças fora da escola bastante grande, né? A evasão escolar é muito grande e isso prejudica a população, não é? Por quê? Porque se você não tem uma boa educação, boa educação que a Pro fala é escola, conhecimento e tudo mais, né? A tendência é essa pessoa, né, essa camada da população não ter evolução. Felipe, você está com seu microfone ligado? Não? Então, essa população, ela
essa camada, na verdade, essa camada da população, o que acontece? Ela não vai para a escola, ela não tem condições de evoluir profissionalmente. E aí a tendência é manter sempre a situação de miséria, de dificuldade, né? Hoje, né, as pesquisas mostram que os investimentos, hoje, eles se dão o investimento maior é para a camada dos adultos, os 56% de adulto. Por quê? Porque o investimento, ele tem que fazer o quê? Ele tem que gerar emprego, né? E, consequentemente, né, a geração de emprego deixa de se investir em educação. E aí o que acontece? As pessoas, né, a maioria das pessoas não tem uma qualificação profissional, ganham pouco, e aí tem subemprego. Sabe o que é subemprego? É trabalhar sem aquilo que a gente chama comumente de registro na carteira, né? Então, não tem registro na carteira, é um trabalho que não é reconhecido, né? Então, você não paga imposto, você não adquire condições para um futuro, né? Então, o mercado formal, né? O mercado formal é aquele que a pessoa trabalha com registro, com seus direitos trabalhistas e tudo mais, que está dentro da lei, né? Ele acaba se tornando menor, né? E aí as condições de vida das pessoas no futuro vão ficando mais difíceis. Hoje nós vamos ver lá na apostila que o que gera maior número de empregos formais, né, com registro e tudo, é a construção civil, né? As pessoas que trabalham em construção de prédios, de pontes, enfim, né? E o trabalho é importante, por que que ele é importante? Porque é a partir do trabalho que ocorre o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento, vem a riqueza, as riquezas para o país, e essa riqueza é distribuída, né, através dos salários para a população, o que às vezes é meio injusto, né? Porque a gente vê tanta gente aí que essa distribuição de renda no país é desigual. E quem faz toda essa pesquisa é o IBGE. Lembra que a gente começou a falar lá no início do IBGE? Né? Então, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que faz tudo isso, né? Essa análise, esse estudo. Então, a primeira perguntinha lá que vocês responderam lá no começo, né, do que é que as pessoas, o que é que precisa se saber para conhecer as características de uma população, é isso, né, pessoal? Tem que saber como vive, quais são as condições de educação, a cultura, né, os costumes, é mais ou menos isso mesmo que vocês colocaram, tá? Agora, a gente vai dar uma olhadinha na página, deixa eu ver, na página 190 é 194 ou é 195? O meu tá todo confuso aqui, 195. Estão vendo o mapa do Brasil lá? Tem? Né? Então, olha, quanta gente diferente, né? A diversidade, olha quanta gente diferente aqui. Aí, na página 196, tem um mapa, um gráfico, perdão, mostrando desde 1872 a evolução da população em milhões, olha lá, ó. 9.900.000 em 1872 e 2010, que foi o último censo que foi feito, 190 milhões, mas hoje já se estima, né, 208 milhões. Esse gráfico aqui, ele conta até 2010,
tá? 2010 foi um ano depois de eu nascer. Você nasceu em 2009? Sim. É isso? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos tentar ler um pouquinho aqui. Eu vou pedir para cada um ler um pouquinho. Eu vou começar assim pela ordem de chamada, para ver se todo mundo consegue ler um pouquinho, tá? Então, começando pelo André. André, lá na página 194, a população brasileira atual. Comece a ler, por favor. É 196. Não, meu amor, nós vamos ler o texto todo. Lá na 194, vamos começar desde o título lá. A hora do texto, a população brasileira atual. Posso começar, Pro? Pode, filha. A população brasileira atual. No nosso país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão responsável por fazer o censo ou recenseamento demográfico a cada 10 anos. Os dados são publicados em um relatório na forma de tabelas e gráficos. Esses dados, posteriormente analisados em artigos que nos ajudam a conhecer melhor a população de nosso país, seja por suas características mais gerais, seja pelas especificidades de um ou outro grupo ou temática que se apresente relevante em algum momento. Já sabemos que o objetivo final é ajudar o governo a criar políticas públicas que atendam da melhor maneira possível a essa população. Bernardo. Obrigada, André. Bernardo? Oi. Leia, continue a leitura, por favor. Bruna? Na divisão. Tá bom, vai. Bruna? Oi. Continue a leitura, porque o Bernardo está comendo agora. Tá. Vamos então conhecer um pouco mais sobre nossa gente. Brasil multicultural, diversidade e etnia, criou um povo miscigenado. Peraí, Bruna. Peraí, desculpa. Não sei. Quem se perdeu agora fui eu. Foi no mapa do Brasil com um monte de pessoas. Tá certo, desculpa. Continue. Crescimento populacional. Observe o gráfico a seguir com o histórico dos levantamentos feitos nos censos demográficos. Aí tem o gráfico que a Pro explicou para vocês. Continue lendo. Podemos notar pelo gráfico que a população brasileira cresceu bastante de 1872 até 2010. Ela se multiplicou 20 vezes. Esse crescimento ocorre de duas maneiras. A, pelo crescimento natural, que é a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem. B, pela transferência de pessoas que entram no país vindas de outro lugar, imigração, e daquelas que saem do país para outros lugares, emigração. Hillary. Continue, princesa. Historicamente, a imigração foi a responsável pelo crescimento da população brasileira. Nos censos de 1872 a 1940. Mas, a partir de 1950, esse aumento ocorreu principalmente pelo crescimento natural, nascimentos, mortes, já que os casais tinham muitos filhos, taxa de fertilidade. Continua? Pode terminar esse trechinho aí. Hoje, a taxa de crescimento populacional vem
inclinado. Isso se deve, sobretudo, modernização do país, com maior participação de mulheres na universidade, bem como no mercado de trabalho, fazendo com que ela opte por se casar e engravidar mais tarde. Além disso, a criação e a educação de um filho hoje tem custo mais altos do que antigamente. Tá. Então, agora nós vamos parar e a Pro vai dizer para vocês, infelizmente não vai dar para a gente ler todo o texto, né? Porque eu preciso me organizar para a próxima aula com o 4º ano, né? Então, eu vou dizer para vocês, tem essa leitura, esse texto termina na página 201, então vocês vão terminar essa leitura e depois vocês vão fazer os exercícios das páginas 202, 203, 204, 205, 206. Isso também a lição de casa número 1. É uma liçãozinha bem curtinha de geografia, uma coisa bem simples para fazer, tá? Isso, gente, deixa eu explicar para vocês depois não fazerem confusão. Isso é para a próxima quinta-feira, tá? Nós só vamos ter aula de geografia agora na quinta-feira da semana que vem. Tá certo? Combinado, pessoal? Então, repetindo, terminar a leitura. Posso repetir para quem perdeu? Então, terminar a leitura até a página 202, responder os exercícios começa na 200, perdão, a leitura até a 201, exercícios da 202 até a 206, e a liçãozinha de casa número 1 de geografia, para a próxima quinta-feira, que a gente vai ter aula de geografia, tá? 4, 5, 6, 7, eu não sei se é dia 7 ou se é dia 8, não tenho certeza. Lição de casa 1, professor? Número 1, exatamente, lição de casa número 1. Quinta-feira, dia 7, tá? Então, as atividades de geografia para o dia 7, combinado, pessoal? Olha, não há necessidade de tirar fotografia nem mandar no clipe, tá? Nós vamos fazer isso depois, o comentário na quinta-feira, tá certo? Todo mundo me entendeu? Sim, pronto. Então, tá bom. Então, vocês têm uma aulinha agora com a professora Patrícia, é isso? Sim. Né? Sim. Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Lembrem-se de fazer as atividades de língua portuguesa para segunda-feira, tá? Bom feriado, feliz Dia do Trabalhador aí para o papai e para a mamãe, né? Beleza? Então tá bom. Obrigada pelo companheirismo nessas aulas. Vocês estão muito legais, viu? Parabéns. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Coraçãozinho. Beijo. Professora, as lições de português é para mandar para você? Não precisa. A gente conversa na segunda-feira. Então, nenhuma das lições que você mandar